Queridos, o meu tema nesta manhã é: só o fruto do Espírito nos torna semelhantes a Jesus em aparência e essência. Nós estamos aqui nesse retiro, viemos para cá, com, para mim, o principal objetivo, além de todas as outras coisas que a gente faz aqui, é o objetivo de nós buscarmos, algo fundamental na vida cristã, algo importantíssimo, que é sermos semelhantes a Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 29, nós lemos lá: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus nos salvou, Deus nos chamou, nos trouxe aqui. Hoje, dizemos que somos crentes lavados pelo sangue de Jesus, sangue do Cordeiro, com esse propósito de sermos a imagem do Filho dele. O cristianismo, queridos, não é apenas uma religião. O cristianismo é uma nova vida. Você já entendeu isso? A vida que você tinha não pode ser mais a que você tem hoje. Paulo, lá em 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, olha o se, a condição, é preciso estar em Cristo. Você está? Se você está, você é uma nova criatura, e você foi chamado para ser semelhante ao Filho de Deus. Deus não nos chamou apenas para nós crermos no Filho dele, crermos em Jesus, crermos no sacrifício da cruz, no Calvário. Deus não nos chamou só para isso. Deus nos chamou para viver com ele, crer e viver a vida dele. Lá em 1 João, capítulo 2, no verso 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se você está aqui nessa manhã, se você é um crente, se você já teve a experiência da salvação, se você tem certeza que Deus te chamou, você precisa ter essa certeza, você precisa ser semelhante a ele, e você precisa de andar como ele andou. Não dá para ser uma coisa aqui agora e outra depois. Deus espera que sejamos semelhantes a ele, semelhantes ao Filho dele, mas não apenas em aparência comportamental, aparência de comportamentos, mas principalmente na essência, lá no caráter, no coração. É isso que Deus espera de nós. Parecer com Jesus não deve ser algo superficial, porque muitos levam uma vida de superficialidade. Ser semelhante a Jesus não é ter uma aparência religiosa, Bíblia debaixo do braço, e vai. A semelhança com Jesus não pode ser por fora, as atitudes externas, que imitam o certo, mas que não nascem lá do fundo e do profundo de um coração que foi transformado. A semelhança tem que ser na essência, aquilo que a pessoa verdadeiramente é, aquilo que ela é de verdade, lá dentro, independentemente do que possa aparentar. E essa semelhança com Jesus, ela não é produzida
pela força humana. Eu não estou aqui trazendo uma coisa para vocês dizem assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu tenho que fazer isso? Ela não é produzida pela força humana, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus que habita em cada um dos filhos de Deus. O Espírito Santo que habita em você, se verdadeiramente, de fato, você é um crente. E aqui eu quero deixar 3 pontos para quem deseja ser semelhante a Jesus. Você quer ser semelhante? O primeiro ponto que eu quero deixar aqui é que nós precisamos entender que é o fruto do Espírito que nos torna semelhantes a Jesus. Isso aqui que nós precisamos de entender. Você quer ser semelhante? É isso aqui que vai nos levar à imagem dele. Lá em Gálatas 5, 22 a 23, fala sobre o fruto, né? O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, nenhuma lei, nem a lei de Moisés, nem qualquer outra lei, né, pode impedir, pode proibir, pode limitar o fruto. Rogério já falou ontem, porque o fruto vem de Deus, e o fruto só são coisas boas. Não tem o que se advertir ou penalizar alguma coisa que na sua essência é maravilhoso. Notem que Paulo não diz os frutos, porque a gente costuma às vezes aí estar conversando, não, porque os frutos do Espírito, não são os frutos. Paulo fala o fruto, um único fruto com múltiplas virtudes, no caso aqui são 9, e não vários frutos independentes, é o fruto do Espírito com 9 virtudes. O fruto do Espírito são virtudes produzidas pelo Espírito Santo no crente. Quando você olha aquela árvore, tinha uma árvore ali, e aqui também, se eu não me engano, aqui dali é uma árvorezinha, a gente olha assim, parece que é a árvore e os vários frutos, mas não é. A árvore é o Espírito Santo. Aquilo que você vê ali, longanimidade, domínio próprio, é o fruto produzido pelo Espírito Santo. Então, queridos, são virtudes que o Espírito Santo produz na nossa vida, na vida do cristão, né? E isso vem o quê? É o resultado de uma vida que se submete a Ele, porque esse fruto só é produzido no coração daquele que se submete a Ele. Porque quem não se submete ao Espírito de Deus, o fruto não aparece. O Espírito Santo é a fonte do fruto. O crente é o recipiente, ou o campo onde o fruto cresce. Assim como aquela árvore ali, né? Ou melhor, as árvores frutíferas que tem por aí, assim como elas não se esforçam, né, entre aspas, né, para produzir fruto, porque para ela produzir é óbvio, né, que tem que molhar, tem que ter o sol, a lavoura, às vezes precisa do adubo, né, mas ela em si, ela não se esforça para produzir fruto, porque ela foi feita para produzir aquele fruto dela, né. Então, assim como ela não se esforça, e ela frutifica, porque ela está viva e muito bem nutrida, então ela não se esforça. Assim é a vida do cristão, que frutifica as virtudes, essas 9 virtudes, porque o quê? Porque ele anda no Espírito, não porque apenas ele imita as virtudes cristãs, ele frutifica porque ele anda.
De forma rápida aqui, eu vou mostrar aqui cada virtude do fruto do Espírito, para que vocês vejam como o próprio Deus é o padrão. Ontem à noite eu enfrentei uma luta aqui, porque eu quis tirar isso que eu vou tratar aqui agora, para poder diminuir a mensagem, mas eu não consegui tirar. O amor. Primeiro, João 15,13 diz assim, ó: ninguém tem mais amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aqui está o amor ágape, o amor de Deus, em sua forma mais elevada, que não dá para entender. O amor de Deus pela humanidade, ao ponto de mandar o Filho dele morrer para nos redimir. É um amor de Deus, um amor voluntário, parte do coração de Deus, parte do nosso coração, um amor sacrificial, incondicional, que busca sempre o bem do outro, independentemente de merecimento. É o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor que não nasce do sentimento, mas nasce da decisão e do caráter. Ele está lá dentro de você, e aí você decide amar. João 13,34, na segunda parte do verso 34 diz assim: como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse amor é o amor que toma iniciativa. É o amor que cobre multidão de pecados. É o amor que não desiste de pessoas. É o amor que ama pessoas difíceis. Que ama sem esperar retorno. Não espera retorno, ele ama. Que ama além das preferências pessoais. Amor que perdoa, que serve, que se sacrifica. Irmãos, sem esse amor de Deus, sem esse fruto, sem essa virtude, tudo na nossa vida se desmorona, nada dá certo, nada vai para frente com excelência. Segundo, alegria. Para que a minha alegria esteja em vós, João 15:11. Jesus na terra, ele tinha uma alegria que vinha do Pai. E essa alegria de Jesus é que nós devemos ter, por meio de quem? Do Espírito dele que hoje habita em nós. Uma alegria que independe das circunstâncias. Uma alegria que é fruto de uma estabilidade interior, ser estável. Uma alegria que não é euforia, euforia vem e vai. Uma alegria que é constante. Uma alegria que não é ausência de problemas. Problemas nós vamos ter todo dia, toda hora. Mas nós podemos ser alegres em meio aos problemas. É uma satisfação interior em Deus. Lá em Atos, capítulo 16, verso 15. Diz lá, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas, prisioneiros, chicoteados, mas o que eles faziam? Eles oravam e cantavam louvores. Veja lá o profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17, quando ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha comida na sua casa, ainda que você esteja atrás de uma cesta básica, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e eu exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, esses homens viveram isso, por que nós não podemos viver? E um detalhe, esses homens não tinham o Espírito Santo de Deus habitando dentro deles.
Eles eram cheios do Espírito, o Espírito Santo de Deus trabalhava, se movimentava, ia sobre eles, mas eles não tinham, e nós temos. É diário, é constante, a todo segundo Ele está em nós. Terceiro, paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Os discípulos de Jesus, no barco, né, lá em meio à tempestade, se desesperaram. Enquanto Jesus, o quê? Em paz, Ele dormia. Tempestade, o barco, e Jesus dormindo. Amados, paz não é ausência de tribulação, não é ausência de conflitos externos ou internos. Paz é certeza do poder e da soberania de Deus. Se você tem certeza do Deus que você crê, do poder que Ele tem, da soberania dEle, nós podemos desfrutar de paz. Paz é ter um coração ancorado, alicerçado na fidelidade de Deus na nossa vida. Quarto, longanimidade. Longanimidade é uma paciência prolongada. É suportar com amor aquilo que parece insuportável. Tem algumas coisas que você suporta, mas tem umas coisas que você fala assim, não dá, isso me dá ojeriza. Eu ojerizo o quê? Longanimidade é isso, é suportar aquilo que está ao extremo. Lá em João 13, no verso 1, diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus é o exemplo absoluto. Ele tolerou, bem lá os evangelhos, né? A lentidão e o abandono dos discípulos dele. Ele suportou traições, fraquezas, incompreensões, criancices. Senhor, quem vai ser o maior no céu? Quem vai ser o maior? As criancices, o boberol. Suportou tudo isso. Jesus, diante dessas situações, Ele mostrou cansaço. Ele era o Deus homem. Ele viveu na terra o que nós vivemos. Não me diga que, mas Ele era Jesus. Não, Ele passou tudo o que nós passamos. Ele teve cansaço com isso, como às vezes nós temos. A gente se cansa de algumas coisas, dá vontade de chutar o pau da barraca. Mas e Jesus diz sobre isso lá, em Mateus 17, quando Ele diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Mas Ele não desistiu. Não desistiu dos discípulos, não. Ele foi em frente. Ele não os abandonou. Pelo contrário, né? Ele continuou, né? Ensinando e corrigindo e formando aquela turma. A longanimidade de Jesus nos ensina a termos paciência com pessoas difíceis. Nos ensina também a continuar amando quando há motivos de desistir. Nos ensina também a sofrer sem perder a esperança. Pense nessas coisas. Veja como está a sua vida. Porque eu estava preparando esse estudo. Eu costumo dizer que eu gosto de falar aquilo que eu vivo. Mas quanta coisa eu preciso de viver aqui. Inclusive, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu tive um desentendimento com um familiar. Quebrei o pau com ele no telefone e falei um monte de merda. Fui dormir, madrugada, como é que dorme? Tive que acordar de manhã e pedir perdão. Teve um momento que me deu vontade de desistir. Que é pesado isso. Então vejamos como nós estamos.
Benignidade. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amados, sem mansidão, a bondade ela se torna dura. Sem humildade, não há benignidade verdadeira. E sem benignidade, a mansidão e a humildade, elas ficam apenas, no discurso. Só. Benignidade é uma bondade que sai lá do fundo, da intenção, e ela se transforma em uma ação concreta, sempre em favor do outro. Sai lá do fundo. É uma bondade suave, é uma gentileza prática. Você pratica com gentileza. É uma disposição delicada, educada e amável no trato, na forma de tratar as pessoas. É a atitude que alivia o peso das pessoas. São atitudes que a gente expressa, que a gente pratica, que alivia. É tratar o outro com a mesma graça que Jesus nos trata. É tratar com firmeza, mas com ternura. É tratar, com firmeza, é corrigir com firmeza, mas corrigir sem crueldade. Isso é benignidade. É tratar os outros com suavidade. Foi a conversa suave que Jesus teve com a samaritana. Leem lá. Foi o toque de Jesus lá no leproso. Leiam. Foi o acolhimento das crianças, feito por Jesus. Atitudes que curam e que levantam as pessoas. Bondade. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, Atos 10, 38. Bondade é agir de acordo com a natureza de Deus, que é o fruto em nós. A bondade verdadeira, ela não busca reconhecimento. Você é bondoso, porque você é, mas não porque eu vou fazer isso, porque eu vou ser reconhecido. A bondade verdadeira não calcula lucros. O que eu vou ganhar se eu fizer isso? Eu faço, mas eu vou lá ajudar a carregar o caminhão para o retiro, mas se me derem um descontozinho na minha mensalidade. Bondade é a expressão da pureza do coração. Fidelidade. Fiel é aquele que prometeu, Hebreus 10, 23, Jesus é fiel em tudo. Humanamente falando, irmãos, ser fiel não é ser perfeito, mas é ser constante, é confiável, é ser confiável, é ser firme a todo tempo. Mansidão, quando insultado, não revidava. 1 Pedro 2, 23, Jesus demonstrou mansidão. Mansidão é responder com calma, é dialogar com calma. Ô Júlio, minha mulher que o diga. Hoje eu torci para minha mulher ir para a roça, porque é duro falar quando a esposa está ouvindo, porque é onde a gente mais erra. E aí eu me sinto como fosse um hipócrita, mas ainda bem que eu me sinto um pecador que precisa miseravelmente da graça de Deus. Mansidão é responder com calma, é evitar discussões inúteis, é ceder o direito para preservar a paz, é ceder o direito. Você pode até estar certo, mas vai dar confusão, cede. Mais à frente, Deus vai trabalhar e vai dar um jeito. Mansidão não é fraqueza, irmãos, mansidão não é fraqueza, e aqui dali é fraco, não é isso não. Mansidão é força sobre o controle do Espírito Santo de Deus.
É força, é poder que está lá dentro. E por último, domínio próprio. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Sem pecado. Domínio próprio. É preciso domínio próprio para a gente não pecar. Jesus venceu tentações, venceu a rejeição e venceu a cruz. Mas ele nunca pecou. Passou por muito perrengue, mas ele não pecou. Domínio próprio é a graça de Deus governando a nossa vida. É a graça dele governando a nossa vida. Por isso nós precisamos ser semelhantes a ele. É a graça dele governando os nossos impulsos, a nossa linguinha, sentimentos e desejos. Como tem gente que gosta de falar, não está nem sabendo o que está acontecendo, mas está falando, nas orelhas dos outros, semeando contenda, e vai embora. Domínio próprio é característica espiritual e não uma repressão humana. Você não tem domínio, não é porque alguém está te condenando, está te obrigando. Você tem domínio porque é uma característica lá dentro de você, do Espírito de Deus. Então, queridos, o fruto do Espírito, na prática, é o caráter de Deus, é o caráter de Jesus que deve ser reproduzido em nós. Esse fruto aí é o caráter de Deus. Sem esse caráter de Jesus manifestado em nossas vidas, nós não somos hoje e jamais seremos parecidos com Ele. Jamais. Para você ser parecido, tem que ter isso. Sem isso, nada feito. Segundo ponto, se você quer ser semelhante a Jesus, é preciso entender que a manifestação do caráter de Jesus em nossa vida não depende de força humana. Não depende de força humana. Não somos nós que vamos conseguir isso. Jesus diz lá em João 15,5, sem mim nada podeis fazer, porque tudo que nós fazemos, nós dependemos dele, porque ele diz, sem mim, nada, está dando murro em pão de faca. Nós podemos realizar obras chamadas religiosas, né? Mas não podemos produzir vida espiritual. A gente pode fazer um monte de coisa, mas vida espiritual verdadeira a gente não pode. Boa vontade, disciplina, conhecimento da Bíblia, são coisas importantes, são coisas fundamentais, mas elas não transformam o coração por si só. Você pode ler a Bíblia 500 vezes, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Os fariseus tinham tudo isso daí, e ainda assim eles estavam longe de Deus. E foi Jesus que disse isso lá em Mateus 15, 8, 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você está perto ou longe de Deus? O homem natural, ele não consegue amar, não consegue perdoar e ser manso como Jesus. O homem natural não consegue isso. Pedro, tentando ser fiel por si mesmo, negou a Jesus. Os discípulos, tentando expulsar demônios por eles mesmos, falharam. Paulo, antes de se converter ao Evangelho, ele tinha zelo, mas sem entendimento. Ele perseguia os cristãos por zelo à religião, mas ele não tinha entendimento. É o Espírito Santo quem forma o caráter de Jesus em nós, não somos nós. Caráter, queridos, é o conjunto de qualidades morais e éticas de uma pessoa. São princípios, são valores e atitudes de uma pessoa que revelam quem a pessoa de fato é. Aquilo está lá dentro, ó.
A grande obra do Espírito Santo é formar esse caráter de Jesus em nós. Ele nos chamou e agora Ele está formando isso. Ninguém, quando recebe a Jesus, fica perfeito, entre aspas, da noite para o dia, porque até morrer também não vai ficar perfeito, mas é um processo de crescimento. Crescei na graça e no conhecimento. Paulo expressa isso aqui lá em Gálatas 4,19, quando ele diz assim: até ser Cristo formado em vós. É porque Ele está trabalhando. O objetivo do Espírito de Deus é imprimir em nós a vida de Jesus, o seu amor, a sua humildade e a sua obediência. Isso aí é o objetivo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo quem regenera, está lá em João 3,5. É o Espírito Santo que santifica, está lá em 2 Tessalonicenses 2,13. É o Espírito Santo que nos transforma, está lá em 2 Coríntios 3,18. Tudo é o Espírito, tudo é Deus. Sem mim nada podeis fazer. O Espírito Santo não veio apenas para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque lá dizem que Ele veio para nos convencer, mas Ele não veio só para isso, Ele veio também para nos transformar. Para nos transformar. Ele convence e Ele transforma. O maior milagre de Deus na vida de uma pessoa não é a cura física, mas é o coração transformado. A gente dá muito valor numa cura, mas você olha para o irmão que tem um coração transformado, às vezes você não dá o mesmo valor. A verdadeira transformação, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus em nós, e para que ela aconteça, para que essa transformação aconteça, é preciso um coração rendido a Jesus, expresso por arrependimento, por fé e por obediência. Eu não estou falando coisas impossíveis aqui. Exemplos bíblicos tem um monte, de pessoas como nós. Para você ter isso, é isso aqui, ó, é um coração rendido. Você está rendido ao Senhor? O que é rendição? Estou aqui, ó. Eu costumo ouvir isso quando tudo acaba. Outro dia mesmo, se me falha a memória, não sei aonde é que eu ouvi esse negócio. Fiz, tentou. Chegou uma hora, falei, Senhor, agora, está nas tuas mãos, eu não vou fazer mais nada. Aí mostrou que parecia que tinha uma fé exuberante. Nada, é porque não conseguiu fazer nada, não tinha mais nada o que fazer também. Ou Deus faz ou se arrebenta. Aí se rendeu. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós nos rendamos a Ele, independente de qualquer coisa. Deus quer que nessa rendição, nós nos arrependamos dos erros, que nós buscamos ter fé nele, que a confiança nele, e obedecer. Obedecer. É palavra difícil. Obedecer. Ontem eu esqueci de dar um aviso aqui, toque de recolher 11h30 da noite, meia-noite, todo mundo nos quartos. Ontem eu saí ali, meia-noite, quase meia-noite 5, vambora para dentro. Cadê a obediência? O fruto não frutifica. Irmãos, e por que é necessário e fundamental você ter o caráter de Deus na sua vida? Por que é fundamental isso? Porque Deus não quer apenas cristãos, que pareçam ser crentes. Ele não quer só isso. Ele quer cristãos que sejam autênticos, que carregam a vida do Filho dele em suas vidas, estampado na sua vida. É isso que Deus quer. E para isso acontecer, é preciso a gente ter o caráter de Deus. Ser cristão não é só alguém saber falar bonito sobre a vida cristã, amar como Jesus amou, e nos ama. Ser cristão, ou melhor, ser cristão
é amar como Jesus nos ama, não é só falar bonito. Ser cristão é bem diferente da vida que muitas vezes a gente leva. Efésios 5, 1-2 diz assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós. Andar em amor, como Ele nos amou. Não é só ter conhecimento de textos bíblicos, não é só isso, mas viver como Jesus viveu, a exemplo, de Paulo, que de profundo conhecedor da lei de Deus, ele disse lá em Gálatas 2, no verso 20, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele reconheceu isso. O dia que ele se converteu, ele reconheceu, não sou eu mais quem vive. Nós podemos dizer isso, que não somos nós mais que estamos vivendo, mas que Jesus está vivendo em nós? Ser cristão não é só ser ativo na vida da igreja, alguém que trabalha, e até com muita dedicação. Nossa, eu sou do ministério tal, eu faço, cara, eu dou meu suor, eu faço tudo. Não é só isso não. Ser cristão é andar no Espírito. Gálatas 5,16 diz assim, ó, digo porém, andai no Espírito. É preciso andar. Não adianta muita atividade. É óbvio, que se precisa trabalhar, é o serviço da igreja, somos chamados a servir, mas servir por servir não tem valor nenhum. Que você sirva, porque você vive no Espírito de Deus. Terceiro ponto. É preciso se arrepender, ou melhor, é preciso se desembaraçar dos obstáculos que impedem a frutificação do Espírito. Se você quer ser semelhante a Jesus, é preciso se desembaraçar desses obstáculos. Aqueles obstáculos que nos impedem. Hebreus 12, no verso 1 diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, o pecado está ao nosso redor a todo tempo e com muita violência, querendo nos pegar, com muita ativez. Se nós queremos verdadeiramente sermos semelhantes a Jesus, é preciso a gente se desembaraçar disso, essas coisas que impedem, essa frutificação. Lá em João 15, no verso 1-2, diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, ele limpa, ele cuida, para que dê mais fruto ainda. Quem está em Jesus, ele está limpando, ele está ajustando. Aqui Jesus deixa claro que Deus deseja fruto na nossa vida, porque aquele que não tem fruto, Ele corta. Então Ele quer que a gente dê fruto, mas há coisas que sufocam, que impedem a ação plena do Espírito Santo em nós, para que esse fruto ele venha aparecer. Sabe o que impede o Espírito Santo frutificar em nossas vidas? Sabe o que impede dele frutificar para que nós sejamos semelhantes a Jesus? Acho que eu botei 4 coisinhas aqui, ou 5, não sei. Primeiro, pecado não confessado. Pecado não confessado. E aqui, queridos, eu chamo a atenção, não é para pecados considerados graves, que a gente considera, aquele cara fez aquilo da lei. Não é isso não. É considerar aqueles pecados que são tolerados, estão escondidos e que muitas vezes a gente justifica. São esses pecados que a consciência já nos acusou, a consciência já te mostrou, o Espírito Santo, ele te convence, ele te mostra. Aquilo já foi lá na sua mente, fiz besteira, está errado, mas você... Pecados que o Espírito Santo já nos confrontou, botou frente a frente aí para resolver problema, merda que você fez, tal.
É preciso se arrepender, né, dessas coisas. Confessar pecados que a pessoa aprendeu a conviver. Tem coisas que a gente aprende a conviver, gente, que não está agradando a Deus, não agrada o Senhor. Pecado é aquilo que não agrada a Deus, e a gente convive com aquilo, porque acha que não tem nada a ver. Esses pecados não confessados, eles têm um efeito espiritual na vida da gente. Eles entristecem o Espírito Santo, está lá em Efésios 4:30. Eles quebram a comunhão nossa com Deus e com irmãos, quebram a comunhão. Eles geram insensibilidade espiritual, tem hora que você fica insensível. O pecado virou uma coisa tão corriqueira na sua vida, aquele tipo de problema, que você já ficou insensível, não te perturba mais. O Espírito Santo continua habitando em você. Não estou dizendo que você, se é um crente, vai perder a salvação por causa disso aqui, não. O Espírito Santo continua habitando em você, mas ele não consegue mais governar a sua vida. E você vai levar uma vida aos trancos e barrancos. E quais são as consequências desse efeito espiritual? Oração sem poder, você ora, nada acontece. Palavra sem impacto, você fala, aquilo não gera nada. Entra por aqui, sai por aqui nos ouvidos dos outros. Porque ele vai dizer assim, o que esse cara está falando? Não vive. Um fruto estagnado, você não desenvolve. Vida espiritual mecânica e religiosa. Os religiosos, os famosos religiosos. Qual é o caminho de restauração para esse problema dos pecados não confessados? Está lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Confesse a Deus, traga à sua memória hoje, os pecados que vocês têm cometido aí, que estão aí debaixo dos panos, escondidos, acostumados. Confesse isso a Deus, jogue isso fora, você vai ver como sua vida vai mudar. É a confissão sincera, é um arrependimento verdadeiro, abandono do pecado. Queridos, sem confissão de pecados não há limpeza, e sem limpeza não há frutificação, não tem jeito. Segundo, ponto que impede a frutificação, amargura no coração. Amargura, queridos, é dor não tratada que se transforma em ressentimento, que é proveniente, de ofensas, que a gente comete por aí, ofensas não perdoadas. Isso cria amargura, decepções guardadas, geram feridas emocionais, que não foram entregues a Deus, não foram trabalhadas com Deus. Deus nos alerta sobre isso, lá em Hebreus 12:15, quando ele diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A Bíblia chama de raiz, porque a amargura cresce silenciosamente, e ela vai se aprofundando e contaminando tudo que está ao redor. A Bíblia nos alerta sobre isso. Você não trata o problema, aquilo vai crescendo, a raiz vai se aprofundando, e gera uma desgraça na vida, na sua vida, e às vezes na vida de pessoas ao seu redor. Como é que essa amargura, ela impede a frutificação? Como? Ela sufoca o amor. A amargura sufoca o amor, ela rouba a alegria. Uma pessoa amargurada não consegue ter alegria, não consegue ter paz, ela destrói a paz, ela endurece o coração. É impossível produzir o fruto do Espírito com o coração endurecido pela amargura, pela mágoa. É impossível. Nós não fomos chamados para isso, queridos. Nós fomos chamados para sermos semelhantes a Ele. E na semelhança dEle,
mesmo nesse mundo de horror, nós conseguimos viver bem. Qual é o remédio espiritual para essa amargura no coração? Efésios 4,32 diz assim: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Não espere ter um sentimento para perdoar, porque se Deus não tiver muita misericórdia de você, você não vai ter esse sentimento nunca, porque é uma decisão. Perdoai-vos, é um imperativo. Irmãos, perdoar não muda o passado, mas ele liberta o presente e o futuro. Quando você perdoa, você não esquece do passado, você se lembra dos problemas, mas aquela lembrança não te traz mais amargura. Aí ela te liberta para frente. Onde há perdão, o Espírito volta a fluir na vida do crente. Perdoe. O terceiro ponto, a autossuficiência espiritual. Autossuficiência espiritual. A autossuficiência é quando o crente, ele passa a confiar nas suas experiências passadas, a confiar no encargo ou cargo, que ele tem, no ministério, no conhecimento dele. Eu conheço, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele passa a achar que já chegou lá, já está maduro. Como eu ouvi certa vez: eu sei mais do que todos vocês. Você lembra, Rogério? Eu sei mais do que todos vocês. A vida está bem diferente da vida de alguém que serve a Deus verdadeiramente. É o espírito do fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros. É o espírito do fariseu. Cuidado com a autossuficiência. Por que essa autossuficiência é perigosa? Porque ela bloqueia o arrependimento. Um autossuficiente, ele não tem o que se arrepender, que ele acha que ele é o tal, A autossuficiência fecha o coração à correção. A autossuficiência substitui a dependência por orgulho. A autossuficiência dificulta o reconhecimento de erros. Quem é autossuficiente não vê erro, ele é o tal. A autossuficiência leva as pessoas a rejeitarem a exortação. Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Cuidado com a autossuficiência. Quando Deus resiste, o fruto para de crescer. Qual é o caminho para quem quer se libertar dessa autossuficiência? O que você tem que fazer? É reconhecer e aceitar o que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Esse texto. É buscar humildade contínua. Tiago 4,10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. É desenvolver um espírito ensinável. É uma disposição contínua, diariamente, de receber instrução e aceitar correção. Nós precisamos estar sujeitos a isso. Tiago 1,19 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tem pessoas que não conseguem ouvir, só querem falar. Irmãos, eu não sei muita coisa não, mas o que eu sei hoje, o que eu sou hoje, foi o tempo que eu ouvi o meu irmão Valtir, o tempo que eu ouvi o irmão Odilon, um borracheiro, que muitas pessoas não queriam quando eu colocava ele numa agenda para pregar no domingo. Adilan, o homem que era uma sabedoria, não tinha estudo, semi-analfabeto, mas sábio. Eu ouvi aquele homem. O tempo que eu ouço o Derones, fala muita besteira, mas fala muita coisa boa também, me edifica muito. Estou brincando, Dedê. É que a gente gosta de vez em quando de tirar um sarro um do outro. Ouço o Rogério, os irmãos, qualquer um que vem falar aqui. Quem é que vai falar domingo? Não interessa, quem vai falar é Deus. Quem vai falar é Deus. Vai lá e ouça. E não vai com picuinha, com espírito prevenido, não. Vai para ouvir, porque sempre Deus tem algo a te falar.
Hoje eu não me meto em caminhos tortuosos por aí não. Hoje em dia esse monte de vídeo, um monte de coisa, eu fico vendo, pelo meu ouvido, por tudo que eu já prestei atenção. E aí, para a Bíblia, como os irmãos de Bereia, verificar se as coisas realmente são assim, né? Então, queridos, quem acha que está cheio, não pede mais. O autossuficiente pediu o quê? Ele já está cheio de si. Então, quando não se pede, não se recebe. Quarto ponto que impede a frutificação, a falta de disciplina espiritual. Irmãos, eu tenho certeza que Deus está falando. Eu tenho certeza. Presta atenção nessas coisas. Falta de disciplina espiritual. Disciplinas espirituais são meios que Deus usa para nos manter ligados à videira, mantermos ligados a Jesus. São os meios. Palavra de Deus, a Bíblia, oração, comunhão, vida devocional. Essas 4 coisinhas, 1, 2, 3, 4, 4 coisinhas aqui, são imprescindíveis. São os meios de comunhão com o Senhor, são os meios. Quais são as consequências da nossa negligência nessas disciplinas? Quais são as consequências? A fé superficial é uma fé superficial. Ouvi um tempo atrás assim, rapaz, estou cansado de ser crente, porque queria umas coisas, não estava acontecendo como queria, cansei de ser crente. Que fé! Emoções dominando decisões. Irmãos, tem decisões que a gente tem que tomar na vida, que você não pode deixar a emoção se sobrepor, não. Não estou dizendo que você tem que ser insensível, você tem que ser emocional. Eu sou emocional. Eu choro que nem uma égua. Qualquer coisa eu choro. Mas eu também sou duro para burro. Eu acho que eu consigo equilibrar. Disciplina não é legalismo. Legalismo tenta agradar a Deus e disciplina busca comunhão com Deus. Você lê a Bíblia não é porque você tem que ler, não é porque alguém está te mandando ler, é porque é preciso você ler, porque na leitura a sua fé será fortalecida, a sua comunhão será muito mais firme, terá muito mais eficiência. Lá no Salmo 1, verso 1 e 2 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Muito cuidado, muito cuidado. Cuidado, você em nome do amor, começar a viver confortavelmente, parando no caminho dos pecadores. Cuidado. Cuidado que você pode ser tragado por eles. Onde não há raiz profunda na comunhão com Deus, o fruto não resiste. Não adianta. Quinto, vida na carne e não no espírito. É outra coisa que impede a frutificação. Não é possível frutificar quando se vive na carne, na natureza humana, baseado naquilo que é do homem. Enquanto na carne, a raiva, a contenda, a ira, no espírito, o que tem? Paz, amor, mansidão. Coisas totalmente opostas. Não dá para o crente viver dividido entre esses dois mundos. Não dá. Ou você está de um lado ou você está de outro. As obras da carne impedem o fruto na vida do Filho de Deus. Paulo, lá em Gálatas 5, 19, 21, ele destaca uma lista de comportamentos que sufocam a vida espiritual. Não vou ler aqui as obras da carne, leia lá. Mas no verso 17,
Ele nos diz assim, ó: a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Interessante que é porventura seja do vosso querer, né? Ele nem botou que seja do vosso querer, porque talvez não é nem do seu querer. Talvez você quer estar na patifaria mesmo. Mas se por acaso você é contra a patifaria, contra as obras da carne, né? Há uma guerra entre vocês, é uma guerra. Uma pessoa na carne, ela busca satisfação imediata, na hora. Ela quer controle, ela reage, ela não discerne. Isso é uma pessoa na carne. Uma pessoa no espírito, ela caminha em direção à santidade, produzindo vida e formando o caráter de Jesus em seu coração. É uma vida que caminha no espírito. Viver no espírito não é e não pode ser um evento passageiro. Ele tem que ser um caminho a ser percorrido todo dia. Andai no espírito, andai no espírito. E como é andar no espírito? Como é que eu ando no espírito? Andar no espírito é andar com rendição diária. Você quer andar no espírito? Anda totalmente rendido ao Senhor. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Lucas 9:23. Negar a si mesmo é parar de tentar ser o Senhor da sua própria vida, o dono da sua própria vida. Então, quando você parar de querer ser o dono da sua vida, então você se rende para Ele. Andar em espírito é submeter vontades e desejos do nosso coração ao Senhor. Senhor, a minha vontade é essa, o meu desejo é esse, e aí, Senhor, o que Tu tens a me dizer sobre isso? Andar no espírito é andar em obediência à palavra. Se você não lê palavra, como é que você vai obedecer o quê? Se você não sabe o que está na palavra. Então, antes de ir para as reuniões, lendo Bíblia no celular, como disfarce, para dizer que está no celular porque está lendo Bíblia, vai ler Bíblia em casa, que você vai crescer, e aí você vai entender que na hora da reunião, você tem muito mais a ganhar em louvar, adorar, ouvir, do que estar com o seu celularzinho ligado. Andar no Espírito é andar em obediência à palavra. O Espírito usa a palavra como ferramenta de transformação e santificação. Ele usa a palavra como ferramenta. Em nosso favor, Jesus pediu ao Pai, lá em João 17, na oração dele: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. É a Bíblia, a palavra de Deus que é a verdade, é ela que nos santifica. Então, se você quer andar no Espírito, leia a Bíblia, busque a Bíblia com amor, não para cumprir um ritual que eu tenho que ler a Bíblia, cumprir uma obrigação. Andar no Espírito é andar em oração contínua. Cuidado, eu tenho muito medo. Eu tenho tempo, aliás, tem tempo não, eu não sei qual foi a última vez que eu fui para uma vigília. Estou errado, eu tenho que estar lá na vigília. Mas cuidado com irmãos e assim: você não foi para a vigília, você tem que ir para a vigília, você não foi para a vigília. Eu quero saber o seguinte: fora da vigília, o que você está fazendo? Cuidado você ir para a vigília, só para dizer que você está na vigília. Cuidado você ir para a vigília, para mostrar: ó, estou aqui, hein, ó. Tenha uma vida diária de oração. Se você quer andar no Espírito, ande em oração contínua. Por quê? Porque a oração, irmãos, ela não muda Deus. A oração não muda Deus, ela muda a nossa alma, tornando ela mais sensível ao Espírito Santo de Deus. Sem oração, o crente vive na carne, não tem jeito. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, diz Jesus em Mateus 26:41. Sem oração você vai viver na carne. É por isso que só faz besteira, é por isso que está cheio de problema. Andar no Espírito é andar em comunhão com a igreja, andar em comunhão com os irmãos. Eu não dependo de igreja, eu sou salvo, não preciso de igreja. Alguns dizem assim, né?
é ter comunhão. O fruto cresce em meio a relacionamentos. Não existe a mínima possibilidade da frutificação, de você produzir fruto no isolamento. Não tem. É na comunhão. É na comunhão que o bichinho ele vai tentar o seu pé e você vai ter que... Eu amo esse cara, eu amo, eu suporto, eu tenho que ser benigno. É ali que você vai ser provado. E aqui eu concluo essa palavra dizendo que nós somos chamados a sermos, a vivermos e refletirmos a imagem de Jesus. É isso que nós somos chamados. É para isso que você veio a esse retiro, para aprender isso, para sair daqui e exercitar essas coisas, para poder ser semelhante a Jesus. Nós somos chamados não para parecermos crentes, não. Nós somos chamados para sermos discípulos transformados, verdadeiros discípulos de Jesus. O fruto do Espírito não é uma lista de exigências. Aquelas 9 virtudes ali não é uma lista de exigência para a sua vida, para você poder cumprir. Ela é um milagre diário na alma, que é produzido pelo Espírito Santo de Deus. É um milagre. É todo dia Deus trabalhando. Às vezes você diz assim, poxa, será que eu sou usado por Deus? O que eu faço? Se você tiver amor, se você tiver paz, longanimidade, bondade, Deus está com você. Você está cheio de Deus. Cheio. Ou a carne governa a sua vida, ou o Espírito governa. Não tem meio termo, ou um ou outro. O que governa o coração, o que governa a sua vida, é o que define o que aparece no seu dia a dia, na sua vida. É isso que vai definir, é o que está governando você. Se o Espírito te governa, você vai aparentar um discípulo, um cristão autêntico, alguém que as pessoas vão olhar e dizer, esse é diferente. Mas se a carne é que te governa, você não vai ter diferença nenhuma dos outros. Então, queridos, que nesse retiro, que o Senhor desperte no seu coração, que desperte no meu, o desejo profundo, mas um desejo profundo, de nós buscarmos isso, buscarmos ser semelhantes a Ele, buscarmos viver e andar como Ele, buscar frutificar, vivendo como Jesus viveu. Onde o Espírito governa, Jesus Cristo aparece.